RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap Ponto. Olá, uma boa tarde, um prazer receber você aqui na RTV. Esse é o seu RTV Notícias. Nós vamos juntos do meio-dia ao meio-dia e 45 com muitas informações, opinião, mundo do agronegócio, tudo isso aqui na RTV. Finalizado nesse domingo, Enem termina com 27,19% de ausentes, sendo a menor taxa desde 2009. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, realiza palestra em Criciúma. Derrota e bronca na arbitragem. Tigre inicia semana derradeira na Série B. Intendência da Grande Rio Maina inicia trabalhos de prevenção a enchentes. Com essas e com outras informações, está no ar o RTV Notícias de hoje. Como já é de praxe, quem já está circulando por aí, trazendo as novidades, é o nosso querido Ney Lopes. Ney, onde você está, meu caro? Bom dia, Vinícius. Bom dia, telespectadores da RTV. Amanhecemos nessa segunda-feira chuvosa, segunda-feira realmente praticamente de luto em Criciúma, né? Pela situação que se encontra o nosso querido Criciúma, nosso querido time de Criciúma, que está numa situação bem difícil na Série C, na Série B do campeonato, que dificilmente vai escapar do rebaixamento. Então acho que já nos devemos conformar, apesar da partida que ele fez lá em Recife sábado, jogando de igual para igual com o estádio lotado, e por um azar, um outro problema da arbitragem, o time acabou perdendo e praticamente se colocando na Série C do próximo ano. Mas esta é a segunda-feira, início de semana, tivemos um final de semana realmente movimentado em toda a cidade, em toda a região, principalmente com a chegada do deputado Eduardo Bolsonaro, que fez uma palestra na sexta-feira no Teatro Elias Canziani completamente lotada, com alguns protestos de opositores. Tivemos também a situação no Brasil da libertação do Lula lá, que está livre, agora fazendo oposição ao governo Bolsonaro. E tivemos também a presença em Criciúma nesse final de semana do astro da música brasileira, o Luan Santana, que cantou no Campestre Park. Enfim, tivemos realmente final de semana movimentado, final de semana com temperatura ótima, os parques lotados. E amanhecemos então nesta semana com esse tempo com muita chuva aí em Criciúma. Eu estou saindo agora de férias durante 10 dias e fazendo uma viagem no exterior, mas vou de lá praticamente todos os dias, diariamente, vou fazer a nossa presença aqui no Circulando por Aí, nesse quadro do RTV Notícias. Todos tenham uma boa tarde e a gente volta amanhã, não sei de onde, mas voltaremos. Obrigado, Ney. Obrigado pelas suas informações, trazendo tudo o que acontece na nossa cidade, não é mesmo? Grande Ney, um excelente férias ao nosso querido Ney Lopes. Agora, vamos falar de um evento que ocorreu na sexta-feira aqui em Criciúma e balançou a direita criciumense. Eduardo Bolsonaro esteve por aqui dando uma palestra no teatro aqui em Criciúma e, lógico, né? Você confere a reportagem. Líder do PSL na Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, esteve em Criciúma na tarde da última sexta-feira, dia 8, para ministrar uma palestra gratuita e aberta ao público com o tema A História do Brasil e o Conservadorismo. O evento aconteceu no Teatro Municipal Elias Angeloni. Além do público em geral, também estiveram presentes diversas autoridades, membros do PSL e a imprensa.
Um forte esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar, inclusive com o reforço do PPT, o Pelotão de Patrulhamento Tático, e da Cavalaria. A palestra estava marcada para as 19 horas, mas muitas pessoas chegaram com bastante antecedência, várias delas vestindo camisetas do Brasil, com as cores verde e amarelo, ou ainda com o número 17, representando o PSL, partido da família Bolsonaro. No entanto, nos últimos meses, a relação da família, principalmente de Jair Bolsonaro, com o PSL, tem ficado cada vez mais estremecida e uma saída do partido não é descartada. Eduardo Bolsonaro falou sobre isso em entrevista coletiva concedida à imprensa antes de sua palestra. Eu achava que era bem claro que todos nós estaríamos juntos com o nosso maior líder, inclusive com as bandeiras que elegeu Bolsonaro presidente em 2018, que a gente seguiria com essas bandeiras no exercício dos nossos mandatos. Não tem sido bem assim, infelizmente, alguns poucos do PSL já viraram políticos padrão, e a gente acredita que o mais provável seja a saída do PSL. Se a gente vai para um partido novo a ser criado ou se vamos migrar para outra legenda já existente, isso aí vai ser decidido, eu acredito até que em breve. O deputado também falou sobre a relação e o apoio de deputados estaduais e federais de Santa Catarina ao presidente Jair Bolsonaro. A maioria deles tem o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive muitos deles aqui. Carolina Detoni, Daniel. Nós podemos dizer, né? Sim ou não? Sim. Eu acho que a maioria do apoio é esse. E aqueles que estão indo contra o presidente, e muitos deles não batem de frente com o presidente por uma questão de covardia, porque não conseguem bater de frente com o presidente, visam criar uma narrativa de que o problema são os filhos e começam a dar pancada em mim. Eles mesmos são os maiores prejudicados. Como exemplo, Joyce Rossmann perdeu mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro falou, inclusive, sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, mas ganhou a liberdade na tarde da mesma sexta-feira em que ele palestrou em Criciúma. Lula foi solto após uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Dia de tristeza para todo mundo que trabalha no Brasil, né? É um recado que se passa para a sociedade que o crime compensa e que se você for um político, você tem a certeza da impunidade. Isso aí estimula a impunidade de outros e eu lamento que estejam comemorando, porque ainda há o risco ainda de serem soltos outros milhares de presos, né? Inclusive, tuitei agora há pouco falando que muitos daqueles que estão comemorando a saída hoje de Lula vão sofrer com essa criminalidade que vai retornar à sociedade. O STF decidiu na quinta-feira, dia 7, derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando o entendimento adotado desde 2016. Com isso, não apenas Lula, mas diversos presos foram liberados. No entanto, segundo Eduardo, já estão sendo estudados projetos na Câmara e no Senado para reverter essa situação. Eu sei de propostas que tem no Senado e na Câmara, inclusive na Câmara, na CCJ, essa semana já foi antecipado pelo presidente Felipe Francischini, que será pautada a relatoria da deputada Carolina Detoni, da PEC 410 de 2018, para que corra o mais rápido possível. Isso daí visa reduzir os danos. Não pode ser o Brasil o único país do mundo em que o bandido vai ter direito a recorrer até a terceira instância. Quantas vezes a gente já não viu aqui em programas policiais ou nas rotinas, as notícias que os senhores dão, daquele bandido que percorre a ficha criminal dele depois de preso, percorre o quarteirão inteiro. Ninguém aguenta mais isso. E às vezes esse bandido só tem um período em que ele não cometeu o delito. É exatamente o período que ele esteve preso. Então prisão funciona e a sociedade vai ficar mais insegura a partir do dia de hoje. Isso aí, você conferiu então a fala do Eduardo Bolsonaro, que teve aqui em Criciúma. Tivemos alguns estudantes protestando ali na frente do Teatro Eliano Angeloni, mas lógico, né? Viva a democracia. Cada um vive o seu lado e cada um que fique bem. Daqui a pouco tem mais informações aqui no RTV Notícias, aqui no meio-dia. De volta com o seu RTV Notícias e para falar de uma parceria inédita no estado de Santa Catarina. Hoje pela manhã eu estive conferindo em Sara, no Hospital São Donato mais precisamente, uma parceria entre a Prefeitura de Sara e o hospital. Você confere agora.
Aqui com o diretor administrativo do Hospital São Donato em Içara para falar hoje de uma medida que vem para dar uma mão gigante ao hospital, não é mesmo, Júlio? Claro, vem dar uma segurança jurídica pelos próximos 10 anos naquele convênio que o hospital tem junto ao município. Agora ele vira lei e não vira à mercê da vontade de cada governante que passe a administrar o município de Içara. E o Hospital São Donato, como ele vai ter o seu retorno vinculado à arrecadação do IPTU, o Hospital São Donato vai ser o garoto propaganda, né, junto à comunidade para colocar os seus IPTU em dia, que isso dará um retorno maior ainda para o Hospital São Donato. Qual é a porcentagem hoje dentro do hospital, essa verba desse 50% do IPTU de Içara que chega ao Hospital São Donato? Então, o lançamento total de IPTU junto à Prefeitura é em torno de 9 milhões, né? Mas existe uma inadimplência em torno de 30%. Então, 6 milhões dividido por 2, em torno de 3 milhões de reais, né, para o Hospital São Donato. Mas com a campanha que a gente vai fazer, a gente pode chegar a isso aí, num valor total aí, em 7 milhões e meio, ou quem sabe até 8 milhões, e 50% disso seriam transferidos em 12 parcelas para o Hospital São Donato, que é em torno de, vamos botar aí que vai chegar a 4 milhões por ano, 3 milhões e meio por ano. Isso será dividido em 12 parcelas. Já tem alguma mudança que o hospital está prevendo? Alguma ampliação, algo do tipo? Não, ainda no momento não, porque agora vai passar para os vereadores e a gente vai fazer um movimento junto à Câmara de Vereadores para eles aprovarem essa lei para o próximo ano, então ela entrar em vigor. A economia de Içara, felizmente, está crescendo. Como a economia de Içara cresce, como mais empresas se estabelecem na cidade e ampliam as suas atividades, também vão surgindo novas demandas, mas a receita tem acompanhado. Por isso que nós temos condições de garantir que para os próximos 10 anos, metade do IPTU seja destinado para o custeio, para a manutenção, para o dia a dia do Hospital São Donato. Se nós já estamos fazendo isso, desde que estamos na Prefeitura, há 7 anos que já estamos de prefeito, estamos fazendo isso, com o Brasil passando por recessão econômica, com crise, com impeachment. No município de Içara tivemos sequestro das contas em razão de precatórios. Então, se com toda essa crise, a Prefeitura de Içara, o nosso governo, conseguiu mandar metade do IPTU para o hospital, eu acredito que os próximos prefeitos terão muito mais tranquilidade para manter esse repasse. Aliás, agora na forma de lei, obrigatoriamente. Ainda vale a pena salientar o pessoal de casa que a adimplência deve aumentar agora, ou pelo menos deve se conscientizar mais, né? Eu gostaria de que o valor lançado do IPTU é aproximadamente 9 milhões de reais ano e a Prefeitura arrecada 3 milhões se transforma em dívida ativa. Sabendo que agora metade daquilo que se paga é para o Hospital São Donato, que a pessoa reflita um pouco mais na hora que chega o momento do pagamento do IPTU, porque ele sabe que aquele dinheiro vai para o hospital, aquele dinheiro é de uma pessoa que chega acidentada no pronto-socorro, de alguém que está na UTI do hospital, de uma gestante que precisa da maternidade com a porta aberta, de alguém no setor de raio-x, ou seja, essa urgência que o hospital faz no dia a dia precisa do recurso. A Prefeitura abre mão da metade dele exclusivamente para o hospital. E é importante que as pessoas nas suas casas, o cidadão de Içara, com essa consciência, que eu acredito fortemente nisso, vai aumentar a sua adimplência para que o hospital tenha a segurança no recebimento desses recursos. Muito bacana essa ação da iniciativa aí da Prefeitura de Içara. Até antes de começarmos a entrevista com o Gustavo aqui, o Gustavo Cola, que é coordenador do PROCON, o Júlio, que é diretor administrativo do hospital, comentou sobre até o estado de Santa Catarina. A União repassa mais de 400 mil reais ao hospital, enquanto o estado está passando em torno de 25 mil. Vale a pena dar uma repensada ao estado de Santa Catarina nesse auxílio. Mas, lógico, né, falando da ação do governo de Içara, uma ação excelente e, lógico, o habitante deve agora, aquele que está inadimplente com a prefeitura, pensa bem, de cada R$2 que você pagar o seu IPTU, R$1 vai ao Hospital São Donato. Então, você está sabendo. Às vezes o pessoal pergunta e quer saber para onde vai o meu dinheiro. Então, para o município de Içara, 50% você sabe para onde está indo. Agora sim, falando com o Gustavo, coordenador do PROCON aqui em Criciúma. Gustavo,
semana não, né? Um mês, aquele agito todo de Black Friday que a gente sabe que dá um agito no Procon, Gustavo. Uma boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer voltar a essa casa aqui, a RTV, que a gente encontra grandes profissionais. Encontrei ali na frente o Silmar, um abraço para o Silmar, um abraço para o Carioca também, grande Carioca. Baita cinegrafista, Jean, enfim, para toda a equipe aqui da RTV, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar da Black Friday. Que agito, né? Geralmente o Procon dá um agito a mais nessa semana, nesse mês. Na verdade, todas as datas comemorativas são datas que requerem uma atenção especial do Procon. Por exemplo, a Black Friday é sempre comemorada, é sempre realizada, na verdade, na última sexta-feira do mês de novembro, né? E desse ano também não é diferente. Para vocês terem uma ideia, em 2018, a Black Friday movimentou no Brasil mais de 2 bilhões de reais, Vinícius. Então é uma data muito esperada para os consumidores. Tem gente que espera o ano inteiro para fazer uma compra com um bom desconto na última sexta-feira de novembro. Aqui em Criciúma também movimentou milhares de reais, a gente não tem os dados concretos hoje, porque ainda não foi revelado do ano passado, mas movimenta muito o comércio e isso requer uma atenção especial, como você mesmo falou no início. O que a gente está fazendo? Né? A gente está verificando 23 itens mais vendidos na Black Friday, entre geladeiras, smartphones, celulares, enfim, são 23 itens que a gente está fazendo a pesquisa de preço em 15 estabelecimentos comerciais aqui da nossa região para verificar no dia da Black Friday se houve um aumento ou não. Para não virar aquela brincadeira do pessoal, Black Fraud, né? Exatamente, porque o que a gente conseguiu constatar em anos anteriores? Né? Que, por exemplo, uma televisão, né, era um valor até a data da Black Friday e no dia da Black Friday, né, esse televisor eles aumentavam e colocavam um desconto que ficava, na verdade, no mesmo valor que era o televisor. Não mudava nada, né? Não mudava nada, e isso é uma fraude, isso não pode. E a gente, para coibir esse tipo de fraude, esse tipo de prática abusiva, nós estamos fazendo pesquisas de preço durante toda essa semana, já iniciamos a semana passada com nossos fiscais e vamos fazer durante todo o mês e no dia da Black Friday iremos fazer uma fiscalização em todos esses estabelecimentos para verificar se houve essa prática abusiva ou não. Isso é importante, até a gente fazer essa divulgação, que a gente até coíbe esse tipo de prática abusiva e os consumidores acabam não sendo lesados. Ainda desse dia, que a gente diz semana, porque hoje em dia o brasileiro do dia virou um mês, né? Bem dizer, as lojas acabaram esticando. Mas qual é a maior dificuldade para esse dia do Procon? Na verdade, a gente não tem dificuldade nenhuma. O que a gente faz é essa pesquisa de preço, né, antecipando quais são os valores desses 23 itens que a gente está fazendo a pesquisa de preço e no dia verificando se está correto ou não. Mas no dia da Black Friday, nossos telefones vão ficar à disposição de vocês, né, 151 para quem fala aqui de Criciúma e o 34458522 para quem fala fora de Criciúma. Vai estar à disposição, nós vamos receber denúncias, né, e verificar o que procede e o que não procede. Né? Se não proceder, tudo tranquilo, mas se proceder, a gente abre um auto de infração, onde a empresa tem até 10 dias para fazer o recurso e verificar se está certo ou se está errado. Então, assim, nós não temos dificuldade. O que a gente tem enfrentado bastante é uma certa resistência por parte de alguns lojistas em fazer a precificação correta. É muito importante que a precificação esteja correta para que a gente nós não tenhamos nenhum conflito numa relação de consumo. Outra coisa que o pessoal, além, lógico, do comércio físico, é o comércio virtual. A gente sabe que nessa época também dá aquele up, dá aquele plus no comércio e, ao mesmo tempo, essas fraudes vêm junto. Sabe que foi divulgado recentemente através do SPC Brasil e da CDL Nacional, uma pesquisa que mais de 40% das compras na Black Friday são pela internet. Então, uma dica muito importante, né, você verificar qual é o site de procedência, se o site realmente que você for fazer a compra tem uma procedência boa, né, verificar até no nosso site ali no procon.criciúma.sc.gov.br tem os sites que são recomendáveis e os que têm uma certa... que não são recomendáveis, na verdade, que já aplicaram algum tipo de golpe. Né? Então, a gente ficar bem atento quais são os sites, qual é a procedência. Uma compra na internet, uma dica boa, Vinícius, é que tem o prazo de 7 dias de arrependimento. Se você comprou na internet, por exemplo, um colchão e não gostou do colchão pela cor, pelo tamanho ou a espessura da almofada, né, do estofado, você pode devolver após 7 dias, pedir o dinheiro de volta ou sugerir um outro produto. O que
que não é possível numa compra física, né? Na compra física só é possível a troca se você detectar algum tipo de vício ou defeito no produto. Ainda vale a pena também falar para o pessoal de casa que, por mais que o Procon esteja em cima, está cuidando, vale a pena dar aquela passadinha 1, 2, 3 dias antes na loja. Isso mesmo, Vinícius. Essa é a principal dica que o Procon de Criciúma dá. Fazer sempre a sua própria pesquisa, verificar se você precisa realmente de um produto, não se levar simplesmente pelo desconto que é oferecido, né? Você pode começar agora já, ir namorando uma televisão, vendo os preços, verificando qual é a loja que tem o melhor valor e no dia da Black Friday você fazer essa escolha. É muito importante essa pesquisa de preços também do consumidor, que aí você não gasta desnecessariamente. Gastar desnecessariamente não é bom. E lógico, né? Vale a pena aquele bom senso. Quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo começa a desconfiar. Se o desconto é muito grande, vale a pena ficar desconfiado, né? Com certeza. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar para esses telefones que eu falei anteriormente, né? E é importante lembrar também que o Procon de Criciúma, ele faz todo o atendimento só no município de Criciúma. Nós não temos jurisdição para atender em outros municípios. Mas todo o comércio feito aqui no nosso município, a gente atende, a gente tira dúvida, a gente esclarece, o nosso telefone está à disposição sempre para sanar todas as dúvidas dos consumidores. Isso é muito importante, né? E no dia da Black Friday também, nossos fiscais estarão andando no comércio de Criciúma, não só no centro, né? Quando falamos em comércio, a gente fala na região do Pinheirinho, na região da Santa Luzia, na região do Rio Mânia, na região de todas as regiões que fazem parte do comércio de Criciúma, não só na área central. Na área central é a área que tem mais movimento, mas os fiscais vão estar circulando por toda essa região, toda a região de Criciúma, para poder atender todos da melhor maneira possível. Então você fica atento, você que quer gastar, quer comprar, quer economizar, o que é importante nessa Black Friday, ou você que é comerciante, também fica atento. Gustavo, muito obrigado pela sua presença e estamos sempre abertos a receber dicas do Procon. Obrigado, Vinícius. Uma dica muito importante também, até para deixar os consumidores atentos, é com relação à troca dos presentes, né? Quanto mais elementos você tiver consigo para a gente poder justificar uma troca, por exemplo, nota fiscal, a conversa que teve com o gerente, colocar por escrito que aquele produto vale troca ou não, porque na teoria vale tudo, mas na prática é diferente. Então, todos os elementos para a gente fundamentar uma defesa do consumidor, é importante a gente pegar documentado no papel para que você não compre um produto e depois não tenha uma dor de cabeça. Obrigado, estamos sempre à disposição, Vinícius. Forte abraço. Eu sou Gustavo Colli, coordenador do Procon aqui de Criciúma, e nós daqui a pouco estamos de volta com mais informações no RTV Notícias. De volta ao seu RTV Notícias de hoje, agora com informações com o Matheus Mastella. Vem trazendo tudo sobre o Criciúma Esporte Clube. Que fase, Mastella! Vinícius Sigletes, o Criciúma entra numa semana mais importante do ano. Tá certo que eu já venho falando isso há algum tempo, mas é porque, dependendo da situação, matematicamente, olha, eu espero que isso não aconteça, o Criciúma pode ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro nesta semana. Se não vencer o Londrina amanhã e se não ganhar do Bragantino sexta-feira, o Criciúma vai ser rebaixado aí, matematicamente, aliado a qualquer vitória do Figueirense em 2 partidas, ou pelo menos se o Londrina vencer aí no final de semana. Então, uma situação difícil, delicada, aliado à derrota no último sábado para o Sport pelo placar de 1-0. Tá certo que a arbitragem, na minha avaliação, foi ruim para o Criciúma. Mas anulou um gol do Sport. Realmente, anulou o gol do Sport, mas também anulou o gol do Criciúma. Deu um pênalti que, na minha visão, não foi. E o Tigre foi prejudicado fora de casa. O empate nessa situação talvez não ajudaria muito, mas pelo menos deixaria o Tigre um pouco mais esperançoso para sair da Série C em 2020. A direção lançou promoção de ingresso, R$10 a entrada para Criciúma e Londrina. Tigre treina hoje à tarde e não tem muito o que fazer. Volta o Marlon na lateral esquerda, Roberto Cavalo deve usar o 4-4-2 e o Londrina, que não tem mais o Marzola Júnior, que foi demitido no final de semana, joga também todas as fichas aqui no estádio Heriberto Wilson. Então, daqui a pouco, Vinícius, mais detalhes no Sport Show, lances, gols, enfim, muito mais, aqui na RTV, acompanhando tudo do Criciúma, que vive talvez a semana mais importante do ano de 2019. Obrigado, Mastella, obrigado pelas informações, trazendo tudo sobre o Criciúma Esporte Clube. E que fase, né? Que fase do Criciúma.
Está começando a fechar. Aquela porta, aquela passagem para o Criciúma está começando a ficar cada vez mais difícil. Já estava, né? Agora mesmo, depois dessa derrota para o Sport, tem o tudo ou nada. Aliás, cada jogo do Criciúma está sendo um tudo ou nada e o Criciúma está sempre ficando com nada. Agora, falando no último sábado, no dia 9, acadêmicos do curso de Processos Gerenciais e Gestão de Recursos Humanos da Unesc finalizaram a semana do desafio empresarial com um almoço em prol da Casa da Infância em Criciúma. Acadêmicos dos cursos de Processos Gerenciais e Gestão de Recursos Humanos da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, realizaram no último sábado, dia 9, um almoço beneficente em prol da Casa da Infância de Criciúma. A ação solidária aconteceu no bairro da Juventude, também em Criciúma, e fez parte do desafio empresarial, que envolve os estudantes dos cursos de gestão em diferentes atividades ao longo de uma semana inteira e culmina na realização de um evento, geralmente com cunho social. Na realidade, esse desafio empresarial é uma atividade dos cursos de gestão da Unesc, de gestão de recursos humanos e processos gerenciais. O nosso curso tem um cunho de aliar a teoria à prática. Então, os alunos são desafiados a montar empresas, com todas as funções, desde a área de produção, marketing, recursos humanos, financeiro, de serviços e de responsabilidade social. É aí que entra a Casa da Infância, porque nós temos a obrigação de formar profissionais adequados para a nossa organização, mas também um cidadão responsável com o seu entorno. Nesse sentido que a gente está com a Casa da Infância. Em torno de 150 alunos participaram do desafio empresarial, que alia teoria e prática, envolvendo o ensinamento da sala de aula com a experiência real da abertura de uma empresa. Foi nos proporcionado criar uma empresa nesse desafio empresarial e no começo foi bem desafiador assim pra gente, porque até então a gente tinha mais ou menos uma semana para fazer isso. E depois que a gente conseguiu verificar essas questões de definir setor, porque realmente é para tratar como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Então a gente teve que definir setores e dar um nome para a empresa, porque inicialmente a gente começou como empresa 3, que são 3 empresas, 1, 2 e 3. Então isso já foi o primeiro desafio, a gente criar o nome da empresa, definir setores e colocar gerentes para cada uma desses setores e meio que gerenciar e fazer a coisa acontecer, como funciona realmente numa empresa, sabe? Além da questão acadêmica, com ensinamentos relacionados aos cursos de gestão da Unesc, os estudantes também tiveram a possibilidade de ajudar e trabalhar em prol de uma instituição beneficente. Como a Casa da Infância ela é nova, não tem muita arrecadação, até eles fizeram esse desafio para poder trazer mais crianças para eles, porque, por exemplo, eles têm materiais pedagógicos, esportivos, mas não para abrigar a meta que eles têm. Então a gente arrecadou material esportivo, material de limpeza, material pedagógico, livrinhos, enfim, para realmente a Casa da Infância crescer e poder ter mais crianças, enfim. O almoço de hoje ele vai ser para arrecadar fundos para fazer reforma. Então eles já têm um projeto de como eles querem que fique, enfim, e o dinheiro de hoje vai ser em prol disso, fazer reformas em sala para deixar mais espaçoso, mais confortável para as crianças. Então, sem dúvidas, é uma experiência muito boa a gente ajudar diretamente uma instituição, apesar da gente não conhecer as crianças em si, sem dúvidas, elas agradecem de forma indireta toda a ajuda que a gente está fazendo, porque são pessoas de situação de vulnerabilidade social, então elas não têm muita ajuda em casa, da comunidade, e isso então a Casa da Infância veio para abrigar, para ajudar realmente isso. Então acho que todo mundo tem a mesma opinião de que no final, apesar de todo o trabalho, enfim, de ser um pouco estressante, sem dúvida a gente sai com um sentimento bem bom, de realização mesmo. O evento reuniu mais de 600 pessoas em torno de paejas e yakisoba. A renda adquirida com a venda dos ingressos do almoço será revertida à Casa da Infância. A Casa da Infância hoje ela desenvolve o trabalho no sentido de complementar a educação dessas crianças que já frequentam a escola e que no meio turno elas vão para a Casa da Infância. Ali elas recebem todo atendimento psicológico, alimentação adequada para o dia, e ela funciona em contraturnos. Por exemplo, a criança que estuda de manhã, ela vai para a Casa da Infância no período da tarde.
Então, além da alimentação, atendimento psicológico e outros atendimentos, elas também estão fazendo oficinas, estão recebendo aula de músicas, aula de esportes, de pinturas e outras coisas tantas, né, tão necessárias ao desenvolvimento de uma criança e de um jovem adolescente. Bacana, bacana esse apoio, esse almoço e tudo isso para ajudar aí a Casa da Infância. Agora falando de outro tipo de ajuda, na verdade apoio, né? Indo atrás, buscando. Lideranças do Sul vão contestar na Justiça sobre o edital de concessão da BR-101. O leilão do trecho de 220 quilômetros da BR-101 está previsto para o fim deste ano. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, órgão que regula a malha rodoviária do país, pretende instalar praças em Laguna, Tubarão, na divisa com 13 de Maio e Jaguaruna, Araranguá, divisa de Maracajá e São João do Sul, divisa com Passo de Torres. As projeções indicam que as cobranças devem ser de até R$ 5,19. A proposta é alvo de críticas e indignação entre a população e lideranças da região sul, já que o trecho norte da rodovia, que é mais extenso, conta com apenas 3 praças de pedágio e com valores menores. Nós não somos hipócritas, não somos demagogos. O pedágio é um mal necessário, mas nós dissemos que esse pedágio aqui no sul teria que ter as mesmas regras do pedágio no norte, porque é um estado só. Pagar pelo uso da rodovia, sem praça de pedágio. E o bônus de frequência, que aqui beneficiaria quem? Os moradores do sul do estado, que vão usar e continuarão usando a rodovia com mais frequência e por isso teriam um desconto. Este é o modelo novo. Durante a audiência pública em Tubarão, foi feito o anúncio de que o edital para a concessão, mesmo com o pedido de adiamento das lideranças junto à NTT, foi lançado um dia antes da realização do encontro. De acordo com o proponente, deputado Volney Weber, um estudo de viabilidade de 2015 não estaria dentro das normas do TCU, que exige no máximo 18 meses antes do edital. Inconsistências em dados da NTT em relação ao fluxo de veículos e ainda boa parte dos investimentos que a nova concessionária teria que fazer já estão prontos, como encaminhamento à judicialização. Eu acho que os sulistas não podem se calar num momento crucial como este. Nós vamos para o enfrentamento, vamos fazer todo o possível para que o Sul continue crescendo, desenvolvendo e de forma justa, que a gente mais uma vez não pague essa conta. Na minha ótica, o extrajudicialmente é o irreparável. Né? Nós estivemos vendo aí, fazendo uma constatação geográfica, né? O absurdo que é o trecho sul com o norte e o trecho sul com qualquer outro lugar do país. A ideia é que as 3 associações de municípios da região entrem com a representação para que o edital seja suspenso. O encaminhamento feito então agora ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, para buscar e estudar as irregularidades, não para buscar tirar as ilegalidades do processo, mas para buscar justiça, Então logo o encaminhamento também ao TCU, nosso Tribunal de Contas da União, apresentando a eles já as inconsistências que encontra dentro do processo. E aí sim, automaticamente, nós esperamos aí um bom resultado disso, para nos dar e devolver o direito de continuar discutindo aquilo que não foi finalizado nas discussões iniciais, porque a resposta não nos foi dada daquilo que nós entendíamos que merecíamos. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Silmar aqui comigo, uma excelente tarde. Só pegando um gancho daquela última fase da Alesc, aquele desses pedágios saírem ou não, que isso afeta até mesmo o agricultor, né? Sim, também. É mais custo, né? Isso representa mais custo. O preço final pode chegar até mesmo diferente. A BR-101 é um importante canal aí de escoamento da produção agrícola também, né? Sem dúvida nenhuma, é mais um custo. Mas, Vinícius, seria cômico se não fosse trágico, né? Há 3 semanas atrás a gente estava batendo, falta de chuva, adivinha? Agora tem excesso de chuva. Não é tanto em volume, o volume não foi tão alto assim, mas é na quantidade de dias que vem chovendo. A gente tem imagens aí, por exemplo, nós estamos vendo aí imagens do Rio Mainuzia, essas aí são fotos do Rio Mainuzia, pegou bastante água, né? A gente vê aí, esse aqui é o Rio Cedro,
né, que nasce lá em Rio Cedro Alto, aí a barragem do Rio São Bento, que estava 5 metros e pouco abaixo do vertedouro, está 1,40 m apenas. Que mudança. Que mudança, né? E felizmente, né, a barragem está muito bonita aí. Então, os rios aí da região, depois de uma noite de muita chuva, né, tivemos aí precipitações em torno de 50 milímetros, então depois de muita chuva, uma noite de muita chuva, realmente os rios pegaram bastante água, houve até alguns problemas aí na região do Vale do Braço do Norte, mas por aqui tudo tranquilo. Agora, o excesso de dias de chuva vem prejudicando principalmente os fumicultores e também o arroz que precisava tanto de chuva, mas com excesso de dias nublados e úmidos, facilita pragas como, por exemplo, a brusone. Tem que ser na medida certa, né? Tem que ser na medida. A agricultura é o fio de navalha, o agricultor está sempre andando no fio da navalha. Então, um pouco de mais, um pouco de menos, tudo vai prejudicando. Menos mal que a previsão para os próximos dias é do tempo ir firmando, hoje à tarde já deve começar a melhorar. Na quinta-feira nós teremos chuva novamente, mas aí na sexta melhor e aí teríamos pelo menos uns 7 dias de tempo bom, tempo firme, o que é bom. O pessoal da colheita do fumo não está conseguindo colher o fumo, enfim, está com uma série de problemas, resolveria. Menos mal que está, parece, prestes a ser resolvido, Vinícius. Ainda bem, né, Silmar Vieira? Ainda bem. Silmar, obrigado. Te espero amanhã. Claro, um abraço, até lá. Que beleza, Silmar aqui de volta amanhã. E lógico, o RTV Notícias vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria todos os dias aqui ao meio-dia com a RTV. Um grande abraço e uma excelente tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap.